É fato que não é possível se viver em total concordância a todo tempo, principalmente um relacionamento duradouro. Divergências vão existir, mas vai depender do casal se estas serão transformadas em brigas devastadoras ou diálogos construtivos. O que acontece muitas vezes é que quando um casal começa uma discussão, ao invés de procurar encontrar a solução juntos, cada um procura culpar o outro. E o que seria um momento de resolução de problemas se torna um perfeito tribunal de acusações. Entre tapas e beijos é o tema da aula de hoje. Participe contando suas experiências e dando a sua opinião. tvuniversal.org ou facebook.com/Escola do Amor. Eu tenho o prazer de receber na nossa aula de hoje o casal Edmar e Roberta. Juntos há quanto tempo, Edmar? 4 anos. Roberta, fala um pouco da história de vocês. Vamos ajudar os nossos alunos com a experiência dos dois. Na verdade, a gente era amigo, né? A gente foi amigo durante um bom tempo e daí a gente começou a se conhecer melhor e como eu já tinha vindo de um relacionamento que não tinha dado certo, eu falei pra ele, é melhor a gente se afastar um pouquinho, né? Porque eu tô te olhando de uma outra forma, eu tô gostando de você, né? E ele não me demonstrava nada, ele não falava nada. Eu falei, caramba, né? Eu gosto dele, ele não gosta de mim, eu vou sofrer de novo. Eu falei, então a gente dá um tempinho, né, na nossa amizade, olha só. Aí ele falou... Só que eu gostava dela, só que eu não assumia. Não? E eu esperei por ela. Só que eu não tinha essa intenção, tipo assim, eu falei, será que ela vai querer mesmo? Mas você demonstrava que gostava? Eu procurava não demonstrar. Eu resisti um pouco ainda. Durão, Mas, hein? Né? Resisti um pouco, a gente conversando e tal. Ela perguntou, e aí? Como é que vai ser? Dessa forma. Como é que vai ser? Aí eu pensei, falei assim, poxa, ela tá gostando de mim, só que eu não assumia. Aí foi quando ela perguntou pra mim o que eu queria dela. Aí foi quando eu me revelei pra ela. Aí vocês ali já começaram o namoro. Então, aí ainda depois daquele tempo eu falei assim, poxa, me enrolou até agora, né? Vou enrolar mais um pouquinho. Eu ainda dei mais um tempo. Aí eu falei assim, não, então vamos começar a namorar, tudo certinho, né, tal. Aí a gente começou a namorar, um namoro super, né? Aí depois de um tempinho, mesmo no namoro, eu já comecei a dar uns piti, porque como a gente se conheceu na internet, né? Então a gente era amigo, amigo não briga geralmente, né? Uma discussãozinha, mas como a gente era muito amigo, quando ele começou a namorar comigo, ele começou a ver meus piti, que eu era um pouquinho estressada, um pouquinho pirracenta, né? Daí ele começou a ver a realidade. Ela era jogo duro, Edmar? Demais. E ao mesmo tempo muito chata. Nossa, ela implicava com tudo. Só que, igual às vezes, eu tinha o dia para folgar, e eu ia na casa dela, e às vezes eu falei assim, poxa, a semana toda foi cansativa, eu chegava e dormia, descansava o dia todo na casa dela. Ela, poxa, chegou uma época que ela jogou até aliança. Jogou aliança. Eu não quero saber de mais nada, porque aí foi juntando todas as folgas que eu tinha, passava com ela, e eu descansava e não dava nenhuma atenção para ela. E isso ela ficou injuriada. Então você dava piti, Roberta, mas ele contribuía, né? Porque a gente se via uma vez na semana. E essa uma vez na semana que ele ia passar o dia comigo... Só queria dormir. Ele dormia o dia inteiro. Mas eu nunca vi isso. E namorar na casa da garota e ficar dormindo? Nossa, então. Dormia o dia inteiro. Aí eu não lembro muito bem o que foi a briga, mas eu peguei e fiquei muito revoltada, assim, muito estressada. Eu falei, não quero mais nada. Peguei a aliança, joguei, eu falei, tá aqui, não quero mais. Aí ele ficou muito nervoso, ele foi embora. Aí foi quando eu saí, dei a volta na casa dela, falei, eu vou embora. Aí os pais dela, não, acalma, é o nervosismo. Meu sogro e minha sogra, calma, respira um pouco. Aí eu falei, vou embora, vou embora. Aí foi quando ela foi encontrar, que tem o portão de cima e o portão de baixo da casa dela. Aí eu dei a volta, aí quem tava lá embaixo? Ela. Vamos conversar. Aí a gente conversou, falei, poxa, mas não é assim, não é assim. Mas tinha necessidade dos dois lados, porque eu não mudava e nem ela. É o que nós falamos no início, né? Ficar um acusando o outro. Mesmo no momento de conversar para acertar, a pessoa só quer que o outro ceda, né? Só quer apontar o que o outro está fazendo de errado. Era o que acontecia com vocês. Isso. Demais. E isso a gente foi levando, né? A gente continuou até que a gente noivou.
continuou da mesma forma, eu sempre acusando os erros dele, ele sempre mostrando os meus, só que, assim, mesmo no namoro, a gente era mais tranquilo, porque a gente brigava, cada um ia pra sua casa, tava tudo certo, né? Que era só uma vez por semana. É, e uma vez na semana ainda dava mentir, mas aí ele ia pra casa dele, tava tudo certo, né? Só que daí a gente noivou, noivamos até pra noivar, foi uma guerra, porque eu falava assim, não, chegou o tempo da gente noivar. Aí ele Só falou, que ela implicava mais, e aí, vamos casar? Vamos casar? Aí ficou no pé, ficou. Ah, vamos ver o tempo certo, amor, tem isso, tem Quer dizer que você cobrava ali o casamento. Exatamente. Isso, porque como eu já tinha, né, vindo de vários relacionamentos, assim, frustrados, eu falei assim, ele só quer me iludir de novo, quer namorar um tempo, né, e depois não quer mais. Mas você não pensava que se no namoro vocês já estavam discordando tanto, no casamento ia ser pior? Não pensava Mas aí assim? entra o detalhe, porque quando a gente pensa, quando vai casar vai melhorar. É. E todo mundo tem essa concepção. Eu queria descobrir de onde vem isso. Pois é uma ideia que muitos trazem, que é uma ideia enganosa. Você quer adiar, empurrar o problema. Se vivendo separados, vocês namoram, vivem separados, já tem esses conflitos, imagine todo dia ao lado da pessoa. Não tem como melhorar. Por isso, você tem que ir resolvendo os problemas para consolidar o casamento lá na frente. Vocês namoraram quanto tempo, Roberta? 3 anos. E nesses 3 anos havia os conflitos que você falava anteriormente. Isso. Mas vocês foram se ajustando e decidiram se casar ou deixaram os problemas para se resolverem após o casamento? Isso. A gente continuou namorando, né? Noivamos. E quando a gente casou, aí eu falei assim, agora, né? Agora o meu sonho foi realizado. Agora eu tô, nossa. Eu olhava assim, né? Eu falei, caramba, olha só, né? Ele me ama mesmo. Porque daí ele provou pra mim que me amava, né? E daí a gente viajou uma semana, a gente ficou na viagem. Foi a semana, assim, maravilhosa. Quando a gente chegou na nossa casa, que eu olhei, assim, os meus pais tinham ido me levar até, né, pegar a gente da viagem, levar a gente até em casa. Quando o meu pai foi embora de casa, né, da minha casa, eu falei assim, como assim, eu não vou junto, né? Porque eu queria casar, mas eu queria ainda, né, depender dos meus pais. Então, isso foi um problema também. E daí eu falei assim, não, tudo bem. No primeiro dia eu já me deparei com, né, com tudo aquilo, aquela situação. Ele não sabia fazer muita coisa de casa, né? Não sabia ligar o gás no fogão, então não tinha como fazer a comida, não podia fazer a janta, não podia fazer o almoço. Já fazia 3 dias que a gente não comia nada, só comprava lanche. Eu falei, meu Deus, não aguento mais, né? Comer lanche. Né? Foi quando a gente se deparou com a realidade. Daí começou as brigas, eu olhei pra ele e falei, pô, você não presta pra nada também, você é um menino, né? E eu colocava ele como um moleque mesmo. Que era inexperiente. Casei agora, poxa, não vou saber fazer tudo. Aí, conforme a correria do casamento, a gente deixou praticamente tudo em cima da hora. Casamos, voltamos da viagem, aí tinha fogão, geladeira, essas coisas dentro de casa, né? Aí eu não sabia fazer muitas coisas, porque até então não sabia me virar. Aí foi quando ela atacava na minha cara, ao invés de me ajudar, ela atacava na minha cara. Ah, você não sabe fazer isso, você deveria saber. Quero ir embora. Aí já vinha na cabeça, meu pai sabia fazer isso, meu pai sabia fazer isso, mas lógico, dependia do pai e da mãe. Foi Quer dizer, fazia a comparação, exatamente, que é uma coisa muito negativa, né? Isso. A gente tinha muitas situações engraçadas, assim, que foi até mesmo nesse dia. Engraçada hoje, né? Isso, mas no tempo era assim, horrível, que eu falava, no primeiro dia mesmo, que foi nos 3 primeiros dias, eu falei, eu tinha jogado pra ele, né, tinha colocado tudo, né, na cara dele, falando que ele era menino, que ele não sabia fazer nada. Aí ele ficou tão bravo naquele dia, e ele era muito mais calmo do que eu, ele nunca tinha falado mais alto comigo. Então naquele dia ele pegou... Por isso que você crescia em cima dele, né? Exatamente. Ele era muito tranquilo. E nesse dia ele me pegou assim pelo braço, me sacudiu. Eu falei, meu Deus, casei pra apanhar, agora eu vou apanhar, né? Vou ser espancada. Já exagerava assim, sabe? Eu falei, meu Deus. Aí ele falou, você nunca mais fala assim comigo. Eu falei assim, ai meu Deus. Eu já comecei a chorar assim, porque eu falei, eu vou apanhar. Eu casei pra apanhar, né? Pra ser espancada, eu já exagerava. Ele nem tinha tocado em mim. Né? Porque ela falava as coisas de uma forma como se fosse inútil. Entendi. Então eu ficava muito nervoso, poxa, não me valorizava do mesmo tempo. E é importante isso porque a comparação
não faz o marido melhorar em nada. Só né? piora. Só piora a situação. Porque você comparar, primeiro, que ele não vai gostar disso. E segundo, que não é porque você está comparando que ele vai querer ser igual ao outro. Muito pelo contrário, aí que não vai ser mesmo. É uma ótima maneira de irritar o seu marido ou a sua esposa é fazer comparações. Por isso que nós orientamos sempre os casais, principalmente na terapia do amor, você ter atitudes certas em momentos como esse, saber como agir, saber como fazer, para você não ter problemas maiores dentro do relacionamento. Também eram assim, malzinhos um com o outro? Faziam pirraça? Demais. Bastante. Você ou ele? Eu era mais, muito mais, né? Uhum. Eu sempre fazia... Porque eu falava assim, eu tenho que ter um jeito para mim ter o que eu quero. Então eu fazia birra, né? Eu era que nem uma criança. Menina mimada. Isso, eu me colocava, né? Hoje eu aprendi muito, mas no tempo eu fazia muita birra. Ele não, eu queria algo dele e ele não podia me dar naquele momento e eu ficava, né? Nossa, fazia uma tempestade no copo d'água. Nosso problema era que ele trabalhava bastante e não tinha muito tempo para mim. Uhum. E quando ele chegava, eu queria, né? Ah, vamos sair, vamos assistir um filme. Eu começava a assistir um filme, ele dormia. Eu falava assim, meu Deus, ele só dorme. Né? E isso sempre eu pegava, acordava, jogava água nele, cutucava ele e falava, olha, eu tinha costume de bater muito nele, batia no braço dele para ficar vermelho. Não tinha sabedoria nenhuma? Nenhuma. Eu falava, acorda, vamos fazer alguma coisa. Ele, não, agora não, espera, né? Amanhã, outro dia, na minha folga a gente faz. E eu não tinha paciência de esperar a folga, né? Eu queria naquele momento, tinha um tempinho, eu falava, esse tempinho já dá. E eu não entendia que ele estava cansado, eu só via a minha parte. E como é que você reagia, Edmar? Eu reagia de uma forma que, poxa, às vezes eu chegava cansado. Eu sabia que tinha que ter um tempo para ela, mas às vezes ela não entendia. Isso acabava gerando briga. Que você não... Ela começava a jogar tudo na cara. Você trabalha, é isso e aquilo, você não tem tempo para mim. Aí ela começava a puxar coisa lá atrás, lá do passado. Aí chegou um momento que eu fiquei muito revoltado, que ela estava falando demais no meu ouvido, eu fiquei muito nervoso. Aí ela foi pro quarto chorar. Já sabia que ela já ia chorar. Aí ela fechou a porta, falei assim, caramba. E tava assim direto, constantemente. Aí eu fiquei nervoso, aí eu comecei a espancar a porta. E eu querendo espancar e bater na porta, batia, abre essa porta. Acho que os vizinhos falavam assim, esse casal é louco, né? Aí batia, não vou abrir, tô com medo de me bater. Eu falei, não vou te bater. Aí passava horas, aí chegava a noite, aí a gente conversava. Aí chegou uma época, aí chegou uma madrugada, que eu fiquei muito chateado mesmo, com toda a situação e tal, devido ao início, à adaptação. Eu comecei a chorar, de tanta raiva que eu tinha. Aí eu coloquei tudo pra fora. Aí que ela veio, ela, não é assim, tal. A gente tá nervoso, a gente tem que agir dessa forma, tal. E dessa forma a gente começou a aprender, a ter noção. Aí vocês então entenderam que Exatamente. precisavam rever. Exatamente. Isso, porque ele chegou num ponto que eu não conseguia entender a parte dele. Ele chegou num ponto que ele estava tão nervoso, tão atribulado, né, com tudo, se culpando também de tanto que eu jogava na cara dele e tudo. Eu gostava dele, a gente se amava, mas a gente não conseguia conviver um com o outro, né? Principalmente estando na mesma casa, era muito difícil. Às vezes eu me trancava em um quarto, ele dormia em outro. Isso recente de casados, né? Em 3 meses de casado, Era um caos. as pessoas olhavam pra mim, ai, que delícia, vocês estão em lua de mel. Eu olhava e falava, não, a gente tá em pé de guerra. Porque era muito difícil. E deu um curto-circuito, assim, quando a gente se juntou. Já era difícil quando a gente namorava, mas era muito mais fácil, né? Como eu tinha dito, a gente ia um pra casa do outro. Lá não. Lá eu não tinha nenhum lugar pra ir. Eu tinha um quarto do lado. Não fugir, né? Não Da tinha. situação. E aí vocês resolveram como essa situação? Aí devido ao trabalho e tal, eu conheci a terapia do amor, né? Aí já frequentava há muito tempo. Aí foi quando a gente se conheceu tal, aconteceu tudo. Na terapia do amor a gente teve um resultado. Começou aí começamos a entender, poxa, é verdade. O que o rapaz falava, poxa, isso é fato. A gente começou a colocar em andamento, colocar em prática. Só que foi difícil ainda, não foi fácil. É difícil você querer ser certo.
mas às vezes valeu a pena. Hoje a gente mudou muito, mudou muito. É porque, na verdade, na terapia, a gente alcança a direção, a gente toma conhecimento e se reveste de forças e condições para colocar aquilo em prática. Mas tem que haver o esforço dos Com dois, certeza. né? Isso, e é um esforço muito grande, né? Porque a verdade é que a gente sabe o que tem que fazer. O difícil é a gente fazer. Eu sabia que eu tinha que ser diferente, eu sabia que eu tinha que ser mais compreensiva. E ele também sabia que ele tinha que dar mais tempo, que ele tinha que saber organizar, né? A gente tinha que ter uma organização entre a gente mesmo, e a gente não tinha. Então, a partir do momento que a gente começou a participar, né, da terapia do amor, a gente começou... Participar e praticar. E praticar também. Eu comecei a dar mais tempo para ele, eu comecei a fazer diferente. Eu falei, olha, eu vou dar. Eu não vou esperar em troca, mas eu vou começar a dar. Então, eu comecei o tempo que eu tinha, eu levantava cedo, fazia o café da manhã, né? Quando ele ia dormir, eu entendia que ele estava cansado, falava boa noite, né? Arrumava a cama para ele. Então, a gente começou a praticar. Ele começou a me dar mais atenção também, né? Como a moça falou, não elogiava. Eu não me vestia nada assim, vulgar, mas ele nunca olhava para mim e me elogiava. Ele começou a me elogiar, né? Começou a me dar mais carinho, me dar mais atenção, porque antigamente falava que eu era um pouco carente. Eu virava para ele e falava, amor, eu tô tão carente, né? E ele falava, vamos, calma, peraí, daqui a pouco passa a carência. E depois a gente começou a aprender, né? A conviver, porque é difícil, né? Ele veio de um lar totalmente diferente, eu também. Então, essa convivência é complicada. Mas é só a gente aprender, ceder um pouco, né? O que a terapia do amor não fez, né? Isso. Mudou a sua cabeça, mudou a sua maneira de pensar e mudou a sua também, né, Edmar? Com certeza, mudou muito. Se eu for olhar lá atrás, eu falava assim, eu não faria isso que eu fiz no passado. Hoje não, hoje é diferente. A gente procura ser o melhor. Por mais que seja daquele jeito, não, vamos ser melhor. Como que ele é hoje? Hoje é bem diferente. A gente tem discussão? Tem, mas a gente aprendeu a sentar e não ter aquela, né, vamos sentar para discutir o relacionamento. Não, a gente fala, olha, eu acho que você está falhando nisso e eu estou falhando nisso, então vamos, né, vamos se ajudar. Então a gente aprendeu a ser cúmplice um do outro. Hoje ele é bem diferente. Lógico que a gente tem 1 ano de casado, né, a gente está amadurecendo muito ainda, a gente tem muito que aprender. Mas, nossa, eu olho para trás e falo, a gente parece que já tem anos juntos, porque a gente não... É muito difícil a gente brigar, é muito difícil, né? Hoje, nunca mais a gente dormiu em quarto separado, nem dormiu no sofá, nem nada disso, né? Hoje a gente, na hora que um tá na mesa, o outro tá, na hora que a gente vai dormir os dois juntos, a gente acorda tudo junto, então tem uma harmonia, né? A gente aprendeu a dividir o tempo que eu tenho com ele, às vezes é de manhã, na hora do almoço e à noite, então a gente aprendeu a usar esse tempo os dois juntos. Então, investindo, né, no relacionamento. Investindo bastante, né? E ela, Edmar? Ela mudou. Ela mudou. Antes ela era muito chata. Ixi, muito chata, implicante, insistia. Isso que causava a revolta dentro de mim. Mas ela mudou bastante. Ela se esforça para fazer o melhor. Eu vejo que às vezes ela não está querendo, mas ela vai lá e faz, né? Eu tenho aprendido muito. Mudou pra cá. Ela se tornou mais interessante agindo assim? Ela procura saber mais hoje, né? Coisa que ela não sabia antes. Ela até me ajuda hoje. Ela até me ajuda. Mas então, para você, ela é mais interessante hoje? Ela hoje despertou é bem melhor, com certeza. em você uma atenção que ela tanto ficava implorando? Exatamente. Antigamente falava assim, poxa, não é só beleza. Beleza não é tudo. Mas juntou a beleza, juntou com o que ela é hoje, ficou bem melhor. Eu quero agradecer, então, a vinda do casal aqui na nossa aula de hoje. Muito obrigado, Edmar, a Roberta.